aprová-lo. Sendo aprovado, ele será então consagrado ao ministério pastoral, que ocorrerá no domingo que vem, durante o culto da noite. Esse momento, então, só os pastores podem fazer perguntas, questionar, depois votar, mas todos os outros são bem-vindos. Então eu quero pedir aos pastores que sentem aqui nos 2 primeiros bancos, e os outros demais irmãos podem continuar onde se encontram. Os dois primeiros incluem o segundo. Muito bem. A nossa igreja, então, a Igreja Batista Curuçá, tem o prazer de atender ao pedido da Igreja Primeira Batista de Brás de Pina para esse procedimento, hoje, então, de formação de um concílio. Todos os requisitos indicados pela Ordem dos Pastores Batistas, seção carioca, foram atendidos. A publicação do convite, a expedição de convite, tudo foi dentro das regras da Ordem dos Pastores. Então, aqui estão os pastores para este momento. Então, basicamente, nós temos que, nesse momento, eleger o presidente do concílio, o secretário do concílio. É mais ou menos esta a prática aqui em nossa igreja. Eu aguardo, então, a proposta para elegermos o presidente do concílio. Alguma proposta? Apoio? Favoráveis? Para secretário, os irmãos indicam, além de Zé Maurício, alguém? O pastor Zé Maurício já é, digamos, já está no currículo dele, inclusive, né? Então, se ele vem a um concílio e não é eleito secretário, ele fica em depressão profunda. Ele já tentou se livrar disso, mas não conseguiu, né? Ele já renunciou, mas ele faz muito bem o trabalho. A razão é porque ele faz belíssimamente bem o trabalho. Nenhum pastor até hoje reclamou da orientação, do texto que ele produz. Assim, aqui em nossa igreja, desde os tempos do pastor Elcio, nos anos 70, quando eu participei aqui do primeiro concílio, é assim: o candidato faz sua exposição livremente, num tempo de aproximadamente 20 minutos. Depois os pastores fazem perguntas, caso queiram, e em seguida os pastores se retiram, votam, deliberam a respeito do assunto, recomendando ou não a sua consagração, e voltamos então para esse ambiente, noticiamos ao candidato e aos demais presentes qual foi o veredito e encerramos os trabalhos no dia de hoje. Assim, então, eu quero convidar o nosso seminarista Márcio Teixeira Viegas para a exposição, que consiste de duas partes. Uma é a sua conversão e chamada para o ministério pastoral, e a segunda, as suas convicções bíblicas e teológicas e eclesiológicas. Fique à vontade, então, onde você quiser se localizar. Boa noite. Quero agradecer a presença dos amigos, irmãos e irmãs e todos aqueles a quem eu enviei convite por e-mail, por vídeo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pela presença dos pastores também aqui da banca examinatória. Eu gostaria de começar orando. Posso, presidente? Senhor, muito obrigado por esta noite, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado, Pai, pela graça e o dom da vida e pela salvação, Senhor, que também é graça, Pai. Senhor, muito obrigado por ter me ajudado a chegar até aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque isso também foi a Tua graça, Pai. Abençoe a cada um de nós aqui. Abençoe a mim, Senhor, para que eu fale tão somente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Conversão. Nasci em lar católico, não praticante. Fui batizado quando bebê e nunca entendi direito o que e quem é Deus, muito menos Jesus, menos ainda o Espírito Santo. Isto até os meus 19 para 20 anos de idade, quando entendi definitivamente o que Deus, Jesus e o Espírito Santo fizeram por mim. Meu irmão já havia se convertido há 3 anos, o primeiro da família de toda uma geração, quando eu também me converti. Certo dia, no ano de 2005, logo depois do período de carnaval, andava um pouco chateado com os meus amigos de infância. Comecei a perceber que muitos deles não eram meus amigos como eu me considerava deles. Na ocasião, Michele, namorada do meu irmão, hoje minha cunhada, me ligou para convidar-me para ir numa festa que aconteceria aqui, na Igreja Batista Itacuruçá. Festa dos jovens. Eu não sabia, mas aquela noite, mudaria toda a minha história. Chegando à festa, deparei-me com vários outros jovens que eu nunca tinha visto na minha vida. Porém, um detalhe me marcou profundamente. Todos sabiam quem eu era e sabiam o meu nome. Mais adiante, vocês entenderão o porquê. Depois de tantos abraços e papos, a festa começou, com um culto, e como todo bom culto cristão e batista, com belas músicas. O primeiro encontro. Grandioso és tu, tocado por Priscila Azevedo ao piano, Ricardo Coimbra ao violino e Michele, minha querida cunhada, no vocal. As lágrimas desciam, como uma criança que não entende muito bem as coisas, mas sabe muito bem o que está sentindo. A minha primeira percepção de Deus, o meu primeiro encontro com aquele que me amou desde o ventre da minha mãe, como ninguém mais me amou, nem os meus amigos de infância. Eu estava conhecendo o meu melhor e maior amigo. O próximo passo. No dia seguinte, um domingo de culto, aqui na igreja, voltei novamente, no culto da noite especificamente, e conheci o Pancinha. Hoje, pastor André Aguiar Lisboa, missionário em Rio do Sul, Santa Catarina. Daniel, hoje também pastor Daniel Bravo Duarte, conversando comigo na saída do templo, já o conhecia há mais tempo por conta do meu irmão, me perguntou se eu não gostaria de estudar a Bíblia e na mesma hora respondi que sim. Então comecei o discipulado, não com Daniel, mas com o Pancinha. No primeiro encontro, eu expliquei, cara, não entendo nada de Deus, sei que Ele existe e também não entendo nada sobre Jesus Cristo, quero entender isso. Então o Pancinha me explicou tudo, passou pelos principais versículos acerca da Bíblia e história de Jesus, me apresentou as 4 leis, as famosas 4 leis, e eu entendi tudo, fiquei maravilhado, mas não entendia uma coisa: como é que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Pancinha havia me levado uma Bíblia para me dar. Ele pegou essa Bíblia e disse: Márcio, trouxe essa Bíblia para você, mas para eu te dar, você tem que querê-la, tem que aceitá-la. Você quer? Ele perguntou. Eu respondi: quero sim, na mesma hora. Peguei a Bíblia e ele me disse: Márcio, para aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é tão simples como aceitar a sua palavra. É só dizer para Ele que você o aceita, o recebe. Foi a minha primeira oração, foi o meu primeiro bate-papo com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Voltando na história da festa, sobre as pessoas saberem o meu nome. Os jovens de Itacuruçá têm um grupo de e-mails, e nesse grupo minha cunhada Michele falava de mim o tempo todo e sempre pedindo para os jovens orarem e continuarem orando por mim. Ouvi dizer que ela fazia isso quase que diariamente. Certo dia lá em casa eu estava saindo para ir a um show e ela disse assim: um dia você vai se converter, vai ser um daqueles crentes chatos que fala de Cristo para todo mundo o tempo todo e vai se tornar um pastor. E aqui estou. Se a igreja um dia aprender, de uma vez por todas, o poder que o amor tem, ela muda a história de uma pessoa, de várias pessoas, da sua comunidade, da sua sociedade, da sua cidade, do mundo. Vocação e chamado. Amadureci e fui entendendo a minha vocação ao longo da minha caminhada cristã.
mas um congresso em especial dos adolescentes da Primeira Igreja Batista do Rio, em meados do ano de 2006, fui incomodado, despertado, desafiado, ou seja lá o que for, pelo Espírito, diante de uma das mais belas mensagens que já ouvi sobre o serviço cristão, ministrada pelo pastor Paulo Elias. Não era apenas uma mensagem de alguém que falava e as palavras escorriam pela boca. Era de alguém que vivia o que estava falando e naquele momento ali em especial estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Pois sua filhinha, como muitos aqui conhecem a história, de 12 anos, estava com uma doença rara, inexplicável pela ciência, muito grave, e ali estava ele, servindo no ministério no qual Deus o vocacionou e chamou. E era exatamente sobre isso que ele falava. E como de tradição, ao final ele fez um apelo àqueles que sentiram Deus falar. E eu fui à frente. Lembro da oração que fiz: Deus, me ajuda a entender o que estou sentindo nesse momento. Eu não sei bem o que é, mas sei que o Senhor tem algo grandioso para fazer na minha vida. E quem disse que ir à frente não tem resultado? Eis-me aqui, diante dos senhores, para falar um pouco mais sobre o que eu creio. Síntese teológica. Deus Pai. Creio em Deus Pai, que tem todo o poder, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Creio que Ele se revela simples e complexamente por amor, e através da sua palavra, a Bíblia. Creio que Ele se revela também na sua criação, os céus, o mar, os morros e montanhas, os animais e principalmente em nós e através de nós. Salmos 19, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 27. Creio que Deus Pai é singular, não há outro Deus como Ele. O que podemos afirmar dele é o que a sua própria palavra nos diz. Deus é bom, é gracioso, é misericordioso, é justo, é fiel, é santo, é imutável, é infinito, é eterno, é onipresente, onisciente e onipotente, é perfeito, é amor. Isso são declarações dos evangelhos, dos apóstolos e de outros mais personagens que nós encontramos na Bíblia. E ainda assim, é impossível defini-lo totalmente, mas é totalmente possível percebê-lo e senti-lo. Percebo Deus como Pai, como pessoa e como Espírito. Complexo amor por causa de Cristo, Deus Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, ascendeu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, de onde virá, e breve virá, para julgar os vivos e os mortos. Cristo é eterno, assim como seu Pai. Desde o princípio de todas as coisas sempre existiu. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Ele é o Logos de Deus, a palavra em carne, osso e espírito. E é nele que conhecemos mais ainda o amor de Deus, o Deus Pai, pessoal e relacional, mas principalmente o Deus humano. Cristo é a revelação máxima do amor do Pai. João 3,16 nos ensina com palavras e ações que devemos fazer discípulos de todas as tribos, povos e raças, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a estes tudo o que Ele nos ensina. Cristo está conosco em todos os tempos, em todo o tempo, em todas as situações, até a consumação dos séculos. Sim, eu creio em duas loucuras. A primeira, na cruz, Cristo morreu para que nós pudéssemos viver e para nos trazer de volta para o Pai. Segundo, na ressurreição, ressuscitou para nos mostrar que a morte foi vencida, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, e que todos que creem nele também ressuscitarão quando ele voltar. Maranata. Deus é Espírito. Creio no Espírito Santo de Deus, que ele também sempre existiu desde o princípio. Ele completa a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito.
Ele habita nos que um dia confessaram que só Jesus é o Senhor e o Salvador dos homens. É o Espírito que nos conduz em nossos caminhos, atitudes e palavras, que faz os nossos joelhos se dobrarem e que nos leva a uma verdadeira adoração, a uma vida de adoração. João 16:8 diz que o Espírito Santo de Deus convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e assim o é. A nós só nos cabe anunciar o Evangelho, vivendo o Evangelho de Cristo como ele viveu. Creio que o Espírito Santo inspirou homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Foi o Espírito Santo que nos revelou que Jesus é o Filho amado de Deus, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Creio que é o Espírito Santo que nos capacita a darmos frutos, por causa da graça e misericórdia de Deus. O Espírito Santo nos concede dons para o serviço cristão, e estes dons ele distribui a cada um como quer. O Espírito Santo produz no crente o seu fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele é o consolador, o ajudador de todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João capítulo 14, versículo 26. Reino de Deus. Creio que o reino de Deus é um grande mistério, mas foi confiado a nós, os que creem no Cristo, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 11. O reino de Deus nos foi apresentado por João Batista, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. O reino do céu é Jesus Cristo. Por isso, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sem nos preocupar com o dia de amanhã, pois basta a cada dia o seu próprio mal. O reino de Deus é o reino do já, aqui e agora, mas do ainda não, pois ele virá definitivamente para se consumar. Pecado. O pecado é o que separa o homem de Deus. Foi a queda do homem, a interrupção de um relacionamento direto e perfeito com Deus. É o eterno desejo pelo poder, pelo saber, pelo querer ser igual a Deus. Começou em Adão e ao longo da história vétero e neotestamentária e até os dias de hoje. Por isso, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos precisamos ser salvos. Salvação. A salvação é o que nos resgata da morte, do pecado, nos traz de volta para Deus, restaurando a glória de Deus em nós. Pela graça somos salvos, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação é para todos, ela está disponível para todo aquele que confessar que Jesus é Senhor. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. É uma decisão pessoal, e a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Implica em reconhecimento, arrependimento e confissão. Reconhecimento que somos pecadores, arrependimento destes pecados e confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Escatologia. A segunda vinda de Cristo é a esperança da fé cristã, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15, 19 a 21. A Bíblia não fala com muita clareza acerca desse tempo que virá. Não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará para consumar o reino do Pai e a salvação dos seus. O Evangelho de Mateus diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, capítulo 24, versículo 30. E ele julgará o mundo com justiça, Atos 17, 31. A única coisa que temos certeza é que ele virá. Cabe-nos viver o reino aqui e agora e aguardar. Igreja. A igreja é o corpo de Cristo, da qual ele é a cabeça pelos seus ensinamentos e ordenanças. A igreja é o corpo de Cristo,
da qual ele é a cabeça, e pelos seus ensinamentos e ordenanças a igreja deve viver. A igreja é a reunião dos membros desse corpo. Cada um dos salvos por Jesus Cristo é a igreja. A importância do encontro da igreja é para o fortalecimento dos membros do corpo e adoração a Deus. A igreja tem 2 objetivos, aos quais podemos chamar de vida para dentro e vida para fora. Para dentro, quando nos reunimos para orar e estudar a Bíblia das formas mais variadas, incluindo os cultos, ao exercitar o amor cristão e a comunhão dos santos. Para fora, quando anunciamos o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, a saber, Jesus Cristo, e também das formas mais variadas, seja num projeto social, missionário ou evangelístico, em nossas casas, trabalhos, faculdades, escolas, nas ruas, etc. A igreja tem uma missão. Parafraseando Isaías 61, versículo 11, o Espírito do Senhor Deus está sobre a igreja, porque o Senhor a ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. A enviou para restaurar os de coração abatido, a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Batismo. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo a todos os que confessarem o seu nome. Mateus 28, 19. É um ato público do novo cristão diante da igreja de Cristo. É a imersão total do corpo nas águas. É a mostra de que não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, como diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A ceia. Assim como o batismo, a ceia também é uma ordenança do Senhor Jesus, como diz em 1 Coríntios 11, 23 a 25 e Lucas 22, 19. É um memorial da morte de Cristo. Os elementos usados são o pão, que representa o corpo de Cristo, entregue por nós pelos nossos pecados, e o vinho, que representa o sangue derramado por nós, também pelos nossos pecados, e deve ser realizada quando a igreja está reunida em seu nome. Fim. Pergunto então a alguns dos pastores se tem alguma pergunta a fazer ao irmão Márcio, alguma observação, algum ponto que não ficou claro, algum ponto que não foi tratado, gostaria de ver considerado. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre 2 aspectos. A responsabilidade social da igreja de transformação da sociedade no contexto de nosso anúncio do reino de Deus, e outro sobre suas expectativas em relação ao seu trabalho, que será um trabalho de co-pastorado, junto lá ao pastor Lael. Como é que você vê esse momento na sua vida e a sua visão sobre a responsabilidade da igreja? Em relação à responsabilidade da igreja, eu creio que não basta nós pensarmos simplesmente em anunciar um evangelho de palavras, do qual está somente encarregado ou carregado a questão da salvação da alma, como se há muito tempo foi pregado e foi pensado. Mas eu penso que a responsabilidade da igreja em relação à salvação implica também, além da salvação da alma, a salvação social das pessoas. A igreja, precisamos pensar como nós podemos fazer
para mudar os valores da nossa sociedade, a partir de Jesus Cristo, é claro, a partir das doutrinas e dos ensinamentos de Cristo, levando a salvação da alma e levando a salvação da moral, dos valores, da ética, do amor, que cada vez falta, e as pessoas precisam ser resgatadas na sua integralidade, alma e corpo. Em relação à minha expectativa copastoral, eu penso que é um momento de muito crescimento. Não vejo dificuldade alguma em relação a isso. Pelo contrário, era exatamente isso que eu queria de início. Eu preciso aprender muito, eu tenho muito a aprender ainda. Eu sou muito novo e tenho a expectativa de poder não só ajudar o crescimento da igreja, a salvação das vidas, mas tenho também a intenção de também crescer nessa experiência de copastorado. Para isso, a minha disposição e a minha vontade de dedicação são claras dentro de mim, é claro. E eu procurarei e procuro passar isso da melhor forma possível. Alguém tem alguma pergunta? Alto grau de satisfação? Quero ouvir um pouquinho, Márcio, sobre leitura da Bíblia e oração. A leitura da Bíblia deve ser diária. A responsabilidade pastoral da leitura da Bíblia é muito clara para mim, no sentido, vou tomar a licença para usar uma frase que é um parafraseamento seu, que nós somos como vaca, precisamos pastar se quisermos dar leite, e dar leite em todos os sentidos, não só na pregação, no púlpito aos domingos, mas diariamente no contato com as pessoas, ao conversar, ao aconselhar. Então eu creio que é o grande desafio também para nós, enquanto pastores, se eu for aprovado, fazer é até meio complicado, mas desafiar, incentivar e estimular a igreja a ler a Bíblia todos os dias, a de fato passar para a igreja que a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Então é um grande desafio para mim, sim, também, por conta do ministério parcial, não integral, mas também é um desafio também passar esses valores, mas eu sei que isso depende do que eu faço, de como eu vou fazer e assim transmitir. Teve mais uma pergunta. Oração. Oração, eu costumo dizer lá na PIB de Brejo de Pina que ela é o princípio de todas as coisas no reino de Deus. Sem a oração, é impossível um ministério acontecer, ou melhor, é impossível qualquer coisa acontecer. A oração é o fundamento, é o nosso meio de conversar, desabafar e falar com Deus, como a Bíblia é o nosso meio de ouvir Deus. Então, é indispensável, não tem como viver um ministério pastoral, uma vida cristã, se não for a base da oração. Outra pergunta é sobre preparo das mensagens. Embora você, nesse momento, vai ser um pastor auxiliar que vai pregar pouco, do ponto de vista quantitativo, é o tempo de você também já desenvolver a sua disciplina, como se fosse pregar todos os domingos. Como é que você pensa esse assunto de preparação do sermão a partir da Bíblia, o tempo que deve ser gasto, as ferramentas que deve usar? Como é que você tem feito e pretende fazer? Antes de mais nada, oração. E a dedicação, hoje, pelo menos o que eu penso, o que eu projeto, quando o pastor Lael, por exemplo, me convida e me coloca o púlpito à disposição, eu procuro estudar o máximo que eu tenho de tempo disponível. É verdade que às vezes a disciplina falta ainda.
Eu preciso me disciplinar e sei que eu tenho essa falha e esse desafio pela frente. Reconheço também que demandam várias e várias horas de estudo. Não sei ao certo se são as 13 ou 15, da qual você sempre fala, mas demandam muitas horas. E eu percebo e percebi, principalmente quando fui convidado pelo pastor Lael a pregar no retiro, quando fui apresentado à igreja lá, que quanto mais você estuda, quanto mais você pasta, mais tranquilo, mais fácil e mais abençoado você é quando você transmite a palavra. Isso é fato. Mas eu sei e reconheço que eu preciso me dedicar o quanto mais para que eu possa um dia, se assim Deus quiser, e eu não for teimoso e aceitar também, assumir uma igreja e ter a responsabilidade de pregar todos os domingos, quarta, segunda, ou seja lá quando forem os cultos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou continuar perguntando. Na verdade, eu queria deixar uma palavra para o Márcio. Eu estou muito feliz de estar aqui neste momento, Márcio, do seu concílio, porque eu me recordo que quando daqui saímos um dia para um trabalho de juventude, acompanhando alguns irmãos da igreja, outros irmãos da primeira igreja do Rio de Janeiro, da juventude da primeira igreja, fomos até a sua cidade, os seus pais, Itaocara. Eu me lembro que naquela oportunidade ali, você compartilhou comigo o grande desejo que você tinha de realmente entregar a sua vida para servir ao Senhor e realmente ser um pastor. E eu fui observando que você foi então se dedicando e começou então a estudar e se preparar para isso. E Deus foi então moldando a sua vida, foi trabalhando a sua vida, e hoje você está aqui diante de um concílio com essa aspiração para se tornar um pastor. Mas o que eu queria compartilhar com você, Márcio, é que uma das grandes experiências que nós vivemos como pastores e líderes é que atravessamos ao longo do nosso ministério, da nossa vida pastoral, algumas situações de crise, em que nós muitas vezes nos sentimos sozinhos quando temos que buscar junto a Deus o alento, a força, a orientação, a direção, o ânimo para prosseguir a jornada. E nenhum de nós está livre de passar por algum momento de dificuldade na sua vida ministerial, pastoral, quer seja a nível familiar, quer seja mesmo a nível emocional ou da própria saúde. Eu me recordo que alguns meses atrás, no final, já no término do meu tratamento de saúde, você ainda estava aqui enquanto eu estava em tratamento de saúde, um dos grandes desafios que eu pude enfrentar foi realmente readquirir a confiança de que Deus ainda teria algo mais a fazer na minha vida. E foi bastante difícil para mim compreender que, apesar de limitações físicas, por causa da enfermidade, Deus poderia me restaurar e Deus poderia ainda me dar mais um novo tempo para o serviço. Mas uma das grandes lições que eu aprendi, Márcio, foi que a nossa dependência de Deus é algo que nós experimentamos exatamente quando atravessamos alguma crise, alguma situação de adversidade na nossa vida. E eu penso que quando eu então tive que cuidar da minha saúde, precisei me licenciar da igreja por quase 10 meses sem poder trabalhar, eu pude perceber o quanto é importante realmente a gente ter a convicção de uma vocação. Porque se não houvesse realmente esse chamado de Deus na minha vida, provavelmente eu não estaria hoje mais aqui. Mas um dos maiores desejos que eu tinha ao estar aqui, mesmo quando não podia estar, porque estava em tratamento de saúde, a minha imunidade ainda estava muito baixa, era voltar a estar aqui para ministrar na casa de Deus. Então, Márcio, não sei se eu posso dizer que seria um conselho, mas apenas
um compartilhamento que eu queria deixar com você. Que a sua vocação realmente possa estar muito nítida, muito clara no seu coração. E que mesmo que você atravesse momentos de adversidade, os momentos mais difíceis da sua vida, você possa ter a certeza de que realmente Deus foi quem o chamou para o ministério. Eu penso que como pastores, como líderes do povo de Deus, nós temos que ter esta convicção, porque neste momento da minha vida, eu tive várias dificuldades para enfrentar em relação à minha fé, à minha confiança, para que Deus pudesse me ajudar na recuperação da minha saúde. Mas em nenhum momento eu tive dúvida que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, de que Ele realmente me chamou para a obra do ministério. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e aquilo que nós compartilhamos em Itaúcara alguns anos atrás possa se tornar uma realidade no próximo domingo na sua vida. Alguém mais gostaria de falar? Márcio, 2 histórias reais. Um pastor foi meu colega de classe no seminário, reencontrei-o depois de muitos anos. Como vai? Muito bem. Conversamos um pouquinho, ele disse: lá na igreja, eu falei, estamos organizando os pequenos grupos. Ele disse: tome muito cuidado, porque lá na minha igreja eu entreguei isso a um jovem pastor recém-formado e ele dividiu a igreja e levou 100 pessoas com ele. Uma história que eu gostaria que você comentasse em termos de seu compromisso com a sua igreja local. Depois eu conto a outra, na mesma direção. Estou falando aqui de caráter, né? Vou contar uma história então também. Quando eu decidi ficar na PIB de Brasília, depois do convite do pastor Lael, eu não estou falando do primeiro convite, estou falando do segundo. O primeiro foi para ir como seminarista. O segundo foi agora, não à toa estou aqui. Foi por causa das pessoas, dos jovens e adolescentes daquela igreja. Talvez eu tivesse alguns motivos para não aceitar, mas foi por causa das pessoas. O meu compromisso é com a primeira igreja batista em Brasília, não com os pequenos grupos separados, mas com os pequenos grupos que são a primeira igreja batista de Brasília, se isso acontecer. Inclusive a gente conversou sobre pequenos grupos já e parece que em princípio eu ia implantar, então vocês se falaram ou não, né? Ah, tá. Mas eu acho que, não sei, mas eu acho que essa minha resposta em relação à decisão, acho que já responde essa primeira pergunta, se não pode acrescentar. Digamos que você comece a ouvir os jovens da igreja, os adolescentes, que começam a dizer: o pastor Lael está velho, ultrapassado. Nós queremos você, Márcio, dá mais atenção a gente. Eu acho que você tem que ser o pastor da igreja. O que você vai fazer? O que eu vou falar eu não sei ainda, mas que eu não vou aceitar, não vou. E eu acho que se eu não tiver sintonia com o pastor Lael, se a gente não estiver caminhando lado a lado e rumo ao mesmo caminho, isso é bem provável de acontecer e eu acabar pecando nesse sentido. Mas na minha concepção não vejo possibilidade agora, é claro, de uma coisa dessa acontecer e eu falar aquilo que não deveria falar. Eu acho que
Eu acho que o foco é a unidade. E os jovens e adolescentes geralmente tendem a pensar isso dos pastores mais velhos. E é provável que eu ainda vá ouvir esse tipo de coisa. Mas com certeza não deixarei, não permitirei, no sentido de exortar, aconselhar e fazê-los entender, inclusive, que foi por isso que o pastor Lael me trouxe para lá, para ajudar nesse sentido. Está bem claro, me dispensa a segunda historinha, mas só um comentário que alguns aqui vão achar engraçado, mas que eu acho que também é importante. Nos anos 80, tornou-se moda no Brasil Batista a formação dos ministérios colegiados, que tinha um ideal um pouco socialista, de que todos os pastores fossem iguais e que não houvesse um pastor titular, mas todos os pastores fossem iguais. O resultado foi que não deu certo. Em nenhum lugar deu certo. Cada um teve um final diferente, felizmente todos bons finais, mas diferentes daqueles imaginados. E quando eu aqui na igreja começava a formar uma equipe de pastores, bem logo no começo, eu conversei com um pastor músico já falecido, Marcílio de Oliveira Filho, pastor auxiliar na área de música, então, na primeira de Curitiba. Eu perguntei, Marcílio, como é que é lá? Israel, lá é o seguinte: nós cruzamos para o Pascoal fazer o gol. Eu nunca me esqueci dessa imagem. Gostaria que você comentasse. Como vão ser seus cruzamentos para o pastor Lael? Eu vou procurar fazer que nem o Fagner no Vascão agora. Eu vou procurar fazer que nem o Fagner no Vascão agora. O melhor lateral direito do Brasil, convenhamos, né? Não conheço esse pessoal aí. Eu acho que isso já é um fato. Isso acontece naturalmente. Eu acho que não é forçado, não é obrigado. A concepção da igreja, o pastor Lael é o anjo da igreja, é a pessoa que Deus escolheu para estar à frente de todo aquele rebanho, ainda que ele tenha auxiliares, ajudadores, mas isso é uma coisa natural. Não é uma coisa contrária ao que você vai dizer, mas o Fagner de vez em quando faz uns gols, né? Mas não estou querendo dizer que eu vou querer fazer gols para tirar a artilharia do pastor Lael, lógico que não. Mas quando for necessário fazer gol, se eu puder fazer gol, se eu tiver autorização para fazer gol, eu quero fazer muitos gols. Olímpico, por exemplo, né? Eu digo isso, Márcio, pelo seguinte: não, ou talvez porque eu seja pastor titular e tenho uma equipe muito boa, você conhece, mas porque você falou de unidade. E quem dá na Bíblia a unidade à igreja é o apóstolo da igreja, nos termos do apóstolo Paulo, né? Nós usamos a expressão pastor da igreja. A unidade, na verdade, é uma pessoa, né? E a desunidade, se é que a palavra possa existir, é dada por várias pessoas. Esse é um aspecto muito complexo, que muitos pastores não têm auxiliares exatamente com isso. Recentemente, essa é a história, a igreja tinha 3 pastores ou 4, não sei, auxiliares, e o pastor titular saiu por um período mais longo, 3 ou 4 meses, por alguma razão. Quando ele voltou, aqui no momento do mérito da questão, ele teve que demitir todos eles, porque houve uma revolução na igreja nessa linha, né? O pessoal está longe, etc. E começaram entre si, segundo eu escutei, uma história que eu não apurei, e começaram a eles disputarem na ausência do outro. Criou um clima muito difícil, porque eu vou terminar. Há algum tempo,
Esse assunto, para mim, é um dos mais importantes no ministério pastoral, é o caráter. Uma igreja e o seu pastor, ou grande parte da igreja e o seu pastor, entraram em litígio, por razões que não vem ao caso aqui. E esse pastor, então, começou a ser acusado de comportamento ético na área financeira e outras áreas, duvidoso o seu comportamento. E aí, o tom cresceu muito. Eu disse a esse pastor: fulano, saia da igreja, porque você só tem um nome, e a igreja só tem uma credibilidade. Nesse momento, a credibilidade da igreja está ameaçada e o seu nome está ameaçado. Ele ficou com raiva de mim, obviamente, dividiu a igreja tristemente, fundou uma outra igreja. Por mais que ele esteja certo, a igreja esteja errada, a igreja anterior errada, não é o caso aqui em questão. Não há como medir uma igreja que se divida, porque você não divide só uma igreja, você divide famílias. O marido vai para uma igreja, a esposa vai para outra, por exemplo. Então, eu digo essa palavra aqui, mais porque eu conheço um pouquinho e sei da retidão do seu caráter, mas mais como uma advertência em relação ao seu futuro ministério, próximo, depois outros, se for o caso, Deus é quem sabe, de sempre se manter firme nesta linha de coerência, sabendo que Deus é aquele que nos aprova ou nos reprova. E estamos sempre com o nosso coração podendo fazer aquela oração do Salmo 139. Ou podendo fazer como Neemias, nas suas várias orações ao longo do livro que leva o seu nome: Senhor, olha para mim e veja que eu sou reto. A gente diz: poxa, eu cara pretensioso, ao mesmo tempo um cara corajoso. Nós podemos dizer assim. Desejo que você, como o pastor Zé Maurício mencionou em outra área, nesta sempre fique firme, valoroso, fiel aos princípios que você demonstrou aqui, às suas convicções, fiel à sua lindíssima história de conversão e chamada. É algo para ser emoldurado como um quadro para você se lembrar, à luz do que falou o pastor José Maurício. Algum de vocês quer usar a palavra? Eu queria só ouvir um pouquinho do Márcio sobre a questão de crescimento de igreja, né? A gente vive um contexto religioso em que muitas igrejas têm crescido, né? Nós temos aí megas igrejas, pastores e líderes primam por isso. Eu acho que deve ser o pensamento de toda a igreja, crescer, mas infelizmente existem alguns líderes que passam por cima da palavra de Deus para alcançar esse objetivo. E esse tipo de pensamento e comportamento tem atingido inclusive pastores batistas, nessa ânsia de ver as suas igrejas crescerem. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, da sua parte, né, como é que você encara essa situação de ter que fazer a sua igreja crescer e, por outro lado, né, vivendo esse contexto em que você olha ao seu redor e vê algumas atitudes que não correspondem ao que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Será que vale a pena você, né, corromper a palavra de Deus para alcançar esse objetivo de crescimento de igreja? Quer dizer, mais ou menos por aí. Bom, de cara, não vale a pena, é óbvio que não vale a pena corromper a palavra de Deus, por ser a palavra de Deus, para alcançar esse objetivo totalmente errôneo para obter crescimento. E eu vejo que, infelizmente, as grandes igrejas, no sentido quantitativo, carecem de sentido qualitativo. Isso é um perigo, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de me corromper, eu tenho medo, eu acho que isso é bom,
que Deus me continue dando medo disso. E eu tenho medo, se eu for pensar como pastor titular, como é que eu vou dar conta disso? Eu creio no púlpito sim, mas eu creio no relacionamento, muito. E eu sei que isso é muito difícil nas megas igrejas ou grandes igrejas, com muitos membros. Mas de fato, corromper a palavra de Deus, jamais. Eu não tenho uma opinião formada acerca do que seria melhor ou do que é melhor para as igrejas que crescem desordenadamente. Mas é um motivo de grande oração para que Deus me ajude e ajude a todos os pastores a saberem o que melhor fazer em relação a isso. Nós temos muitos exemplos já nos Estados Unidos, né? Viviane, minha esposa, esteve lá e trouxe várias experiências, e eu, analisando, verificava o quão estranho essa coisa está se tornando. Mas eu tenho medo. Eu sinceramente não sei o que é o melhor e o que seria o melhor para a igreja do nosso tempo de hoje. Mas o que tem que importar é se de fato essa igreja tem comunhão. Essa igreja consegue ter comunhão com 100, 1.000, 2.000, 3.000, 33 mil membros, como tem igrejas por aí. Essa igreja consegue ser de verdade, de fato, o corpo de Cristo e consegue fazer a diferença na sociedade? Então, são perguntas que eu também me faço, que eu também me questiono. E repito, tenho muito medo. Muito. Satisfeito? Alguém mais quer? Jason?